todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, a palestra da Cartas de Cristo, temos o tema como Deus, Amor, Vida, do livro grande, páginas 83 a 86, e ao livro de bolso corresponde às páginas 100 a 104. Jesus sabia o alto preço que ele tinha que pagar por conta da sua missão durante os 3 anos que ele teve após as 6 semanas no deserto. Ele sabia que era uma missão importante que viraria a humanidade de ponta cabeça, do avesso. Essas foram as palavras dele. Porque o mundo, ele estava apenas com o conhecimento do que os judeus passavam, e não era aquela forma certa. Cartas de Cristo, esse livro, ele cita que é para ele, o que ele falava na Palestina, quando ele juntava as pessoas, o que ele pregava, o que ele ensinava, e as pessoas não entenderam, não compreenderam. Cartas de Cristo é uma nova oportunidade de falar as mesmas coisas que ele pregava naquele tempo. Então ele cita que é para as pessoas da nova era, né, compreendendo as novas oportunidades que nós estamos tendo com uma forma de pensar, não só levado em conta a história, não que alguém manipule o nosso entendimento. Agora, o nosso entendimento será feito por nós mesmos. Através da leitura, cada um conclui conforme o seu entendimento e ele nos auxilia, tá? E que a palavra dele não seja distorcida novamente. Esse é o propósito das cartas. Quando ele ficou as 6 semanas no deserto, ele sentiu um fluxo de amor, um fluxo do dar. É assim que ele resume o que ele sentiu. E quando ele sentia isso, ele via todo o seu cansaço desaparecer. E ele entendeu que esse fluxo era o Deus, era a energia que estava dentro dele. Não era uma coisa que surgia fora. E a mesma coisa que ele diz para nós, que esse fluxo, essa energia, está dentro de cada um de nós. Como a gente busca? Através das meditações. A meditação é uma das formas como a gente encontra. Mas ele diz que todos nós temos que olhar para dentro. A gente não tem que buscar Deus fora. Ele está dentro. E ele é tão perfeito, essa energia é tão perfeita, que Jesus compreendeu que aonde existiria miséria, pobreza, teria dado uma nova oportunidade, ali se iniciaria uma oportunidade onde o crescimento aconteceria e as pessoas poderiam desfrutar. Onde tivesse desentendimento, logo nós teríamos uma oportunidade daquilo surgir e as pessoas aproveitarem essa oportunidade. Portanto, esse mundo de escassez, miséria, abandono, tristeza, ele não existe. Ele é totalmente criado por nós. Como? Com a nossa mente.
Porque a gente não busca dentro de nós a forma de como resolver ou desse pedido de ajuda, como foi o chacoalho. O chacoalho não disse que é para a gente olhar para dentro? É a mesma coisa, é isso. As soluções não estão fora. Primeiro a gente busca dentro e energeticamente aquilo se manifesta em atitude de outras pessoas, alguém te liga, alguma ajuda chega de forma voluntária. Aquele problema que você acha que é muito grande e não sabe como resolver, busque dentro de si, porque nada nos faltará. Nós não fomos criados, nenhum ser humano foi criado para viver da forma automática como nós estamos vivendo. Essa forma automática faz com que a gente cada vez mais busque fora e não dentro. Por isso que para algumas pessoas, quando a gente fala meditar, elas falam que não conseguem ou acham que é uma coisa para aquelas pessoas que são zen, que levam uma vida diferente, pensam diferente e que ela não tem tempo para fazer isso. E quando ela tenta meditar, o pensamento dela vai em todos os compromissos que ela tem que fazer naquele dia e aquela meditação, no fundo, ela sente que é uma perda de tempo. Então é uma oportunidade que ela está deixando de se olhar para dentro. Meditar é um exercício que requer consistência, uma disciplina diária. Não precisa muito tempo, mas é uma prática e muito importante, tá? É uma das formas de se olhar para si. Através da meditação, a gente começa a ter outras práticas, por exemplo, a yoga, é uma forma de você ter a forma presente. Eu estou, por exemplo, estou lavando louça, eu estou lavando a louça, eu estou sentindo aquela louça na minha mão, a água está quente ou está fria, o sabão, a minha atenção está toda naquele lugar e não lavando a louça achando que, olha, eu preciso terminar logo aqui porque daqui eu vou ter que sair, que roupa que eu vou, que ônibus que eu pego. Isso faz com que a gente não tenha atenção plena. E é essa atenção plena que vai nos ajudar a olhar dentro de nós, tá? Então, Jesus, quando entendeu que Deus é essa forma fluida de dar, portanto, tudo que a gente oferece é a forma como nós vamos ter, tá? Tudo que nós ouvimos até hoje a respeito da crucificação de Jesus, ele diz que foi feito de uma forma errada, está distorcida. Ele diz: esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Se essa energia está dentro de nós, logo, Jesus não foi crucificado para nos salvar. Não existe isso. Isso foi uma forma que nós aprendemos por conta daqueles que escreveram a história. Então, ele não tinha a missão de nos salvar dando a sua vida. Sim, ele estava disposto a dar a sua vida, e assim o fez, enquanto ele estava naquela missão da humanidade de mostrar para as pessoas que essa energia, é que naquela época não se falava de energia, falava-se muito do fluxo, que esse fluxo estava dentro das pessoas, que não estava fora. Só que como as pessoas não compreendiam naquela época,
achavam ele diferente. E ele realmente pagou com a vida. Mas a crucificação não significou que nós estaríamos salvos. Não foi isso, tá? Quando ele diz que o fluxo está dentro de nós, significa que o único responsável por se conectar a esse fluxo, a esse poder criativo, a essa energia, a movimentação de como será a nossa vida terrena, depende única e exclusivamente do nosso esforço individual. Não existe outra forma da gente entrar nesse fluxo sem, assim, porque alguém colocou a gente nesse fluxo. Não existe isso. Não existe. Tudo tem o seu merecimento. E nós temos que também tirar isso que os judeus na época pregavam, que quando você faz alguma coisa ruim, nós somos pecadores. Nós não somos pecadores. O pecado, ele não existe. O pecado, ele existe criado por aqueles que acreditam que esse fluxo que entra, que está dentro de nós, seria um Deus fora e um Deus irado, um Deus que pune. E esse fluxo, ele não pertence a esse Deus que está dentro de nós, a esse fluxo. Por isso não há o pecado. Claro que quando a gente faz alguma coisa que não é legal, que a gente não se orgulha, a gente logo não se utilizou desse fluxo dentro de nós. E isso vai ter uma consequência na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente olha para si e entra em contato com esse fluxo, o nosso comportamento muda, porque a gente não consegue mais acessar o ego. O ego não é onde está o nosso fluxo. Onde consta ele é o nosso eu superior, é a nossa consciência, é aquilo que fica registrado no nosso espírito. Então, de todas as vivências que nós tivemos, essa consciência nunca se perdeu. Cada um tem a sua. E na medida das suas vivências em várias épocas, com várias situações, com vários aprendizados, a gente vai manipulando esse fluxo. Ora de forma boa, ora nem consultando ele. A gente não manipula esse fluxo de forma errada, porque o fluxo do poder divino dentro de nós, não há nada de errado. Então, quando a gente faz alguma coisa do qual não nos orgulhamos ou nos arrependemos, a gente está utilizando o nosso ego, que nada tem a ver com a nossa consciência, e isso só mostra que a gente só está como uma criança que reage, uma criança que não sabe falar, mas quando você fala assim, não pode, ela não entende por que você não quer dar, mas ela só fica esperneando, porque ela só está reagindo, ela não está entendendo. E é assim como a gente se comporta na nossa vida. Então, todo esse fluxo que a gente tem dentro, a gente não dá atenção, e aí a gente fica estacionado de forma evolutiva. E a gente só fica vivendo. Então a gente só quer trabalhar para ganhar dinheiro, a gente faz parte do mecanismo de lugares que só querem ganhar dinheiro e nós estamos nessa engrenagem. E você faz parte disso. Quando você começa a acessar o seu eu superior, a sua consciência,
você começa a ter na sua vida, nas suas mãos, o poder de decidir. Eu quero estar ali? Eu quero fazer parte? O que eu gostaria de fazer? O que mais me faz me sentir bem, ativa, aprendendo, passando ensinamento para outras pessoas? Jesus diz que o melhor presente que uma pessoa pode dar a outra é dando a ela a oportunidade de sair da ignorância. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa em prol de um bem coletivo, ou às vezes num bate-papo, se a gente esclarece alguma coisa para alguém, não há melhor presente, porque a gente pode tirar essa pessoa daquele caminho de olhar apenas de forma terrena, aquela forma do ego, e não deixar que aquela pessoa consulte aquilo de mais precioso que ela tem lá dentro e não percebe. E ele diz, por isso que as pessoas vivendo esse inferno, palavras dele, esse inferno em suas vidas. Porque as pessoas ficam presos de forma apática, ficam tristes, só ficam preocupadas em pagar as coisas. Tudo que é terreno, isso não diz o eu superior que nós possuímos. Tá? E por que a gente não consegue de forma instantânea acessar essa consciência divina? Por causa das nossas crenças, da forma como a gente pensa. Por exemplo, nos ensinaram que a gente precisa estudar desde sempre, aí depois a gente trabalha, e a gente tem que trabalhar para pagar as contas. E isso é a nossa independência. Quando você pagar as suas contas, pronto, você é um ser livre. Mas você é livre talvez por aquela família, por aquela casa. Você pode morar sozinho, enfim, dar conta de tudo aquilo. Mas você sai da família e já entra no mecanismo de alguém. E o seu próprio mecanismo é assim, eu preciso trabalhar cada vez mais, porque eu preciso de mais dinheiro. Então você busca o dinheiro e não essa forma abundante que nós fomos criados. Porque nós não fomos criados para vivenciar tudo que existe. Nós fomos criados para ter abundância, fartura, prosperidade. Por que muitas pessoas hoje têm muito dinheiro e outras vivem na miséria? Por conta de desigualdades. Porque quem tem oportunidades nessa engrenagem aproveita e quer sempre mais, porque é difícil sair dessa engrenagem se você não desperta. E aqueles que não estão tentando, que não entraram nessa engrenagem, ficam achando que são aquelas pessoas que não estão sendo assistidas por Deus, e não é. Não existe um ser humano na Terra que não tenha esse fluxo, não há nenhum organismo, nada. Não existe nada no mundo que exista e que não possua esse fluxo. Nós não dependemos de fora para acharmos o que é bom para a nossa vida. Então essas crenças fazem com que a gente entre nesse sincronismo. É como assim, primeiro você paquera, depois você namora, depois você vai noivar, porque teoricamente algumas pessoas acham que casar faz parte desse sincronismo. Noiva, e depois você casa, e depois você tem filho. Essa é a engrenagem terrena. Logo, se o filho vem antes na paquera, você já é julgado. Você não está certo o que você fez. É assim, isso é só um exemplo. E sem julgamentos,
não estamos aqui para julgar. Eu só estou aqui dando um exemplo de uma engrenagem e que é uma crença. O que é uma crença, assim como as pessoas do mesmo sexo se relacionarem. Aquelas pessoas que não aceitam é porque tem a crença, foi assim ensinado a ela que o homem só deve se relacionar com uma mulher. Então, quando ele escolhe viver uma vida da forma como ele acha que é certo, ele é julgado, logo ele não faz parte da engrenagem. E ele é visto como uma pessoa diferente. E aí as pessoas julgam. Então, não é certo isso. As pessoas, elas têm a liberdade para fazer o que querem. Mas nós temos que saber que essa liberdade nada mais é do que não é a liberdade daquela de trabalhar e ter o seu dinheiro. É essa liberdade de você fazer as suas escolhas, mas consultando a sua consciência. Isso é liberdade. O resto é a forma como viver de forma mais liberta, mais espontânea a vida terrena. É só isso. E isso é muito ilusório. Porque se você não sabe lidar com a vida terrena, muita liberdade, você faz péssimas escolhas. Então aquilo que está ruim fica muito pior, né? E mesmo com todo o amor dos pais, daqueles que estão perto, a gente não consegue privar o outro de passar por situações, porque, como eu disse, a escolha do fluxo do poder divino é individual. É individual. Precisa do despertar, precisa do querer. Ah, eu quero, não sei ainda a forma. Como eu disse, uma das formas é a meditação. E qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Ele diz de um dia, ele faz um relato de um dia muito especial. Quando ele estava muito cansado e Jesus queria se desligar daquilo tudo que acontecia, da vida ali, ele ia para as montanhas. E ele tinha uma caverna que ele se deitava ali nela, ele tinha até um lençolzinho, um paninho lá, guardadinho, assim, escondidinho numa pedra. E lá ele meditava, ele orava, era a maneira como ele se conectava a esse fluxo, o olhar para dentro, tá? E numa dessas vezes, nesse dia que ele relata, ele deitou e ele achou que ele ia dormir. Só que não, quando ele percebeu aquele fluxo começou a tomar conta novamente do seu corpo, e tudo isso que ele foi explicando nessas cartas, dessa forma abundante de vivermos, ele queria, assim, é tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que ele via, que ele conversava, foi o que o Chacoalho falou. O Chacoalho diz que quando a gente olha para dentro e escuta, a gente escuta e a gente pode inclusive conversar. E é isso mesmo, tá? E ele queria que esse fluxo tinha esse poder todo, esse fluxo as pessoas soubessem. E logo ele passou para os seus discípulos e pediu para que as pessoas se amontoassem ali e falassem, olha, reúne as pessoas que eu preciso passar isso para elas. Então foi uma forma dele passar para elas como esse fluxo estava disponível para todas as pessoas. E quando ele reunia essas multidões, eram pessoas muito simples, muito miseráveis. E ele queria tirar aquelas pessoas daquela vida, mas ele não conseguia fazer por elas. Ele conseguia ensinar. É como as cartas estão fazendo conosco agora. Ela está nos ensinando.
querer fazer parte desse fluxo depende de nós, tá? Há uma coisa importante sobre as crenças. Nós não devemos fazer um julgamento, que também seria errado, da forma como nós fomos educados. Porque os nossos pais, avós, ou todos aqueles que tiveram acesso à nossa infância, a participação, primeiro que eles deram o melhor que poderiam, né? Então nós somos gratos, temos que ser gratos. Mas eles também foram frutos de crença dos seus pais, e os seus pais, dos pais deles. É uma coisa que é de gerações, é de muito tempo. Não é uma coisa assim, eu sou assim porque os meus pais me educaram assim. Eles me educaram, mas eles só fizeram aquilo que eles aprenderam. É assim como nós só passamos para frente aquilo que às vezes a gente nem pensa. Para educar filho, quando você vê, você está falando a mesma coisa que a sua mãe falava para você quando era pequeno. E por que está tão enraizado? Porque é uma crença, você acreditou naquilo e tudo que se fala fora é tudo balela. Então essa é a forma agora de olhar para si, para a gente cortar esse fluxo. A crença é como se fosse um véu nos nossos olhos. Ele não permite que a gente sinta aquilo que há de melhor, que a gente veja aquilo que existe de melhor para nós. E quando ele disse que quando ele entendeu que onde tivesse miséria, apareceria uma oportunidade, onde a abundância se faria ali, a gente precisa confiar. Não é mágica. A partir do momento que a gente começa a acessar a nossa consciência, parece mágica, parece milagre. De uma forma simples, um exemplo simples que eu acho que está, assim, todo mundo já passou por isso. Quando a gente pensa em alguém, a pessoa aparece, ou alguém liga, fala, nossa, falei de você agora há pouco, dá um susto, a gente fica surpreso. Isso é um mecanismo energético, e isso a gente coloca na casa da coincidência, mas não existe coincidência. Há um fluxo energético para que tudo aconteça. Isso é a forma mais simples que todas as pessoas passam. Mas quando a gente está com um problema e a gente consegue acessar esse nosso fluxo, olhando para dentro de si, as coisas se resolvem de uma forma que a gente usa a palavra milagre, que é uma palavra que todos imaginam já o que seja. Nossa, como um milagre as coisas se resolvem. E talvez de uma forma que, se eu colocasse as mãos para tentar resolver, talvez não seria daquela forma. Então a gente tem que confiar mais em si e não esquecer que tudo que nós precisamos para viver bem, para acreditar, para evoluir, para crescer, nós já possuímos. Nós já possuímos. Nós só precisamos acessar. E a única forma de acessar é olhar para dentro. Eu não consigo fazer isso pelo meu filho, pela minha filha, que eu amo muito. Eu também daria a minha vida a eles. Percebe como é a posição de Jesus, só que diante da humanidade? Eu quero ensinar isso para eles, mas eu preciso respeitar o tempo deles, a escolha deles. E a mesma coisa o posicionamento de Jesus para com a humanidade. Então não busquem fora.
vocês todos temos a forma certa, a forma fluida, a forma amorosa. É só olhar para si. E é só isso que Jesus tentou, assim, exemplificando, cuidar dos outros, quando ele dizia que a gente precisa cuidar do outro, da mesma forma que gostaríamos que fosse tratado. É uma forma acolhedora, é uma forma amorosa. E assim para todas as outras coisas. E que a gente não dê atenção para aquilo que é só terreno. Lembre-se, tudo aquilo que é só terreno, nós não estamos acessando a nossa consciência. E que a gente não fique preso ao medo do bem e do mal. Dentro de nós, a gente tem também essa crença de que tem o bem e o mal, que existe uma coisa boa e uma coisa ruim, que se você não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso são crenças terrenas. Quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente tem uma consequência ruim. Isso é automático, é apenas uma consequência. Mas o nosso fluido, o nosso fluxo de vida divina, que é Deus dentro de nós, não existe bem e o mal, não há essa dualidade. O equilíbrio só existe no mundo que a gente vive. Portanto, se a gente acessa a nossa consciência, a gente só vai estar em um lado. Então, a gente não tem que ficar preso no ruim. Se a gente fica preso no bem e no mal, não estamos acessando a nossa consciência. E sim, o nosso ego, a nossa forma social de viver a vida. Tá joia? Obrigada a todos.